Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje eu vim trazer algo mais pessoal. Eu vou falar sobre o porquê eu saí da pesquisa. Ao total, eu fiquei cerca de 6 anos na pesquisa entre iniciação científica e mestrado, mas na escolha de fazer um doutorado ou sair da pesquisa e arrumar um emprego como professora, que era o que eu gostaria de ser, eu decidi então virar professora e não seguir a área acadêmica no doutorado. Vou contar mais disso para vocês e eu espero que vocês gostem. O primeiro porquê, e talvez o mais importante, foi pelo valor que os pesquisadores aqui no Brasil recebem. Na iniciação científica, os alunos recebem cerca de R$ 400 para fazer a pesquisa, juntamente com o seu curso de graduação. No mestrado, esse valor ele vai em torno de R$ 1.500. Bom, o pesquisador, quando você está fazendo mestrado, a pessoa não pode fazer o mestrado e trabalhar em outro lugar. Ou seja, ela tem um domínio exclusivo para se dedicar naquele mestrado, naquela pesquisa. Então, você recebe um valor de R$ 1.500 e é isso que você tem para sobreviver. No doutorado, a pessoa recebe aí cerca de R$ 2.200, dependendo da agência de fomento que está dando esse auxílio a essa pessoa. Quando uma pessoa está no doutorado, ele tem cerca aí de 25, 26 anos, 30 anos, dependendo da pessoa. Viver com R$ 2.200 aqui no Brasil, com a inflação alta, não é nem um pouco viável. Então, com certeza, esses valores influenciaram muito na minha escolha. Eu sabia que eu arranjando um trabalho como professora, com certeza eu receberia muito mais do que isso. E realmente, e olha que nós estamos falando de uma profissão que já recebe pouco. Professor não ganha muito aqui no Brasil, infelizmente. E mesmo assim, já recebe mais do que um pesquisador, dependendo da escola que esse professor trabalha, dependendo da quantidade de horas que esse professor trabalha. Outro fator que influenciou muito na minha escolha em me tornar professora e não seguir na área acadêmica, não seguir no doutorado, foi a instabilidade. Quem já dependeu de pesquisa sabe que a qualquer momento você pode simplesmente parar de receber. Então, você não pode fazer nada para mudar isso. Isso vem de agências maiores, de governos, inclusive. Então, você não tem estabilidade nenhuma. Outro ponto é que você também não tem nenhum benefício. Então, você recebe aquele valor e você tem que sobreviver em todas as áreas somente contando com esse valor. Você não é reconhecido como um profissional, você apenas recebe uma bolsa auxílio do seu governo ou da agência que está dando esse dinheiro para você desenvolver a pesquisa. Ou seja, você não tem vale alimentação, você não tem vale refeição, você não tem direito a plano de saúde, né? Por eles, você não recebe dinheiro extra nenhum. Você não tem benefícios e isso conta muito quando a gente se torna um profissional. Você não tem 13º, você não tem direito a férias. Ou seja, é um trabalho muito duro, com um salário muito pequeno. Bom, eu fiz pesquisa na USP e na USP tem muitas pessoas muito boas, tem pessoas muito inteligentes, que são muito capazes, que escrevem bem, que lê bem, que fala inglês, que fala outras línguas. Isso quer dizer que você está concorrendo com outras pessoas que são muito boas. Isso no meio acadêmico gera uma comparação muito grande. Você nunca se sente bom no que você está fazendo, porque sempre tem muitas pessoas que conseguem fazer muito melhor o trabalho deles. E essa comparação, se a gente perguntar para os pesquisadores da universidade, com certeza eles vão falar como um ponto negativo, porque a gente vive em comparação uns com os outros.
A gente também não tem muitos feedbacks bons, ou seja, a gente faz o nosso trabalho, muitas vezes a gente apresenta o trabalho, a gente vai para congresso, a gente expõe o nosso trabalho e a gente não tem muitos feedbacks bons. No meio acadêmico, o que a gente tem é bastante crítica. E a ciência, ela é sim feita de muitas críticas, afinal, a gente precisa criticar o trabalho uns dos outros para tentar melhorar a pesquisa acadêmica. Entretanto, nós somos pessoas, nós gostamos também de feedbacks bons, o que tem pouco no meio acadêmico. E quando a gente faz um trabalho muito bom, parece que a gente não fez nada do que é nossa obrigação. Então, isso mexe com a autoestima de muitos pesquisadores. Eles não se sentem valorizados pelo trabalho que desenvolvem. Então, esse também foi um ponto muito forte com que fez que eu saísse da pesquisa. Os pesquisadores, eles têm muita exigência. Se você é da área da biologia, como por exemplo eu era, não basta apenas você conhecer sobre a biologia ou sobre o seu estudo de trabalho. Você precisa entender sobre estatística, você precisa falar, você precisa ler, você precisa interpretar inglês ou outras línguas, você precisa constantemente estudar muito e publicar artigos. Afinal, o nosso trabalho final é o artigo publicado para a população em geral, para a população acadêmica. Bom, isso é muita exigência. A gente vive com muito serviço, com muito o que fazer e geralmente a gente não recebe nada mais por isso. Então, se um pesquisador publica 10 artigos por ano ou se um pesquisador publica um artigo por ano, nenhum nem outro vai receber nada mais para isso. É apenas fruto do seu trabalho. Mas publicar artigo é muito trabalhoso, é muito dispendioso, leva muito tempo. Então, além de você ter que ser bom, além de você ter que aprender a escrever um artigo científico, que não é nada fácil, além de você ter que publicar, você também não é reconhecido por isso, e inclusive falando financeiramente. Depois que uma pessoa se forma no doutorado, ele pode fazer o pós-doc, ou seja, o pós-doutorado, e enquanto ele vai procurando algum concurso público para ser agora de fato reconhecido como um profissional. A pesquisa aqui no Brasil, ela é vinculada a universidades. Não existem muitos institutos que focam somente na pesquisa. Então, depois que a pessoa terminou o doutorado, que são 4 anos de doutorado, essa pessoa, se ela quer, obviamente, ela pode procurar concursos públicos em universidades. Uma coisa ruim é que não tem concurso para todos e também não são todos os anos que abre concurso para todas as áreas. Quando abrem concursos, geralmente a gente tem muitos concorrentes. Concorrentes esses que trabalharam muitas vezes com a gente durante aquele período de pesquisa. Ou seja, a gente concorre também com os nossos amigos, amigos íntimos, inclusive. Então vejam, são muitas características que tem que nos leva à desistência da pesquisa. É muito difícil passar em um concurso público, geralmente quando abre somente uma vaga e você está geralmente concorrendo com os melhores do Brasil. Não só do Brasil, mas existem também aqueles concursos que são abertos para o público em geral. Então, às vezes, você está concorrendo com os melhores do Brasil ou também com pessoas de fora, pessoas que vieram de outros países. Depois desse trajeto inteiro, ou seja, desde a iniciação científica, passando pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado, você prestou o concurso, passou no concurso e, infelizmente, nem os professores universitários eles recebem bem. Geralmente os professores, por exemplo, professores da USP, quando eles entram recebendo aí um valor de aproximadamente R$ 7.000. Pessoal, a pessoa ela passou cerca de 10 ou 15 anos estudando, se preparando, pesquisando, sendo o melhor do país, para no final ela receber um valor
muito abaixo do que é o merecido. Sendo que ela passou a vida inteira acadêmica dela recebendo muito mal, tendo poucos ou nenhum benefício, para no final ela entrar como professor, pesquisador e ainda receber mal. Então, quando nós estamos falando de pesquisa ou de sobreviver aqui no Brasil, com certeza o dinheiro ele faz muita diferença na nossa vida. A gente sabe quanto custa viver, principalmente em áreas muito grandes como São Paulo. Não é fácil. E constituir uma família, levando em consideração a pesquisa, tendo instabilidade, é muito mais difícil. Outro ponto que pesou muito na minha escolha foi que o meu marido, ele já estava no doutorado, então ele é pesquisador até hoje. Imaginem só os dois sendo pesquisadores, os dois com instabilidade e a gente sendo concorrentes, porque afinal nós estávamos na mesma área, que é a zoologia. E muitas vezes nem teria concurso para nós dois prestarmos na mesma cidade, na mesma universidade. Isso é muito difícil de acontecer. Então, o que pesou muito foi que ele continuaria, então, nessa vida acadêmica e eu saí por escolha e também levando em consideração ao que nós gostaríamos de construir, que era a nossa família. Achei muito interessante o podcast em que o JJ fala exatamente sobre a área acadêmica. Ele fazia mestrado na Faculdade de Educação Física da USP e ele queria saber se ele continuaria no doutorado ou se ele ia sair e fazer outras coisas. O JJ, ele foi um nadador aqui, representante do Brasil, muito capacitado e ele sempre gostou dessa área acadêmica. Aliás, eu vou deixar o podcast dele, que ele fala aqui embaixo para vocês, se vocês tiverem interesse. E o que me chamou mais atenção na fala dele foi que quando ele descobriu o valor que um doutor, um doutorando receberia, ele já estava ganhando esse valor sem fazer o doutorado. E hoje ele retira aí em uma palestra 1 ano do que os doutorandos recebem. Então é muito discrepante a pesquisa, a educação, essas áreas aqui no Brasil, infelizmente não são reconhecidas. Bom, esses foram os pontos que me fizeram mudar aí de área. Felizmente, eu gostava de lecionar, sempre gostei, sempre tive curiosidade para lecionar e eu troquei de área e graças a Deus deu certo. Mas infelizmente, muitas pessoas que saem da área da pesquisa, na verdade, saem da área da formação dela porque não encontra mais campo de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.